Boa tarde, galera. Meu nome é Marcos Vinícius. É, Todos me conhecem na Estrada dos Teixeira como Paco, né, o que mais aprontou. E para vocês que não me conhecem, apesar que você conhece um pouco da minha história, que é o Meu Pé de Laranja Lima, que é esse livro aqui que vocês leram e que virou grande sucesso não só no Brasil, como em outros países. Eu vou falar um pouquinho sobre a origem desse livro e por que eu me sinto dessa forma. Você viu aí na novela as cenas onde Zezé, que era o personagem interpretado pela minha pessoa, sofria os maus tratos em questão da família. E isso não mudou, continua do mesmo jeito, só que agora mais pior, bem pior. Eu vou revelar algo que aconteceu comigo na minha infância, para vocês tentarem entender o que eu vivi e por que esse livro não veio parar na minha mão. Eu só fui saber do livro quando eu tive acesso ao filme que resgata a história da década de 70 com a história da década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos. Deixa eu trocar o chapéu aqui. Pronto, ficou bem melhor assim, né? Quando eu tinha 5 para 6 anos. José Mauro de Vasconcelos era meu amiguinho, aquele que eu revelava os segredos e contava minhas histórias em questão dos maus tratos que eu sofria. Como eu era pequeno e tinha medo de contar para outras pessoas e essas pessoas contarem para minha família e medo de apanhar novamente, José Mauro se demonstrou ser um grande amigo. E realmente foi um grande amigo, porque segundo o que eu saiba, foi ele que escreveu esse livro. E se ele não escrevesse esse livro, eu estaria me sentindo culpado até hoje em questão desse passado. Antigamente você via na novela que Godóia, Lili eram as irmãs mais presentes que faziam parte da minha história em questão daquilo que eu vivi em questão na mão da Jandira. Eu só não entendo como uma mãe que bota um filho no mundo, gera por 9 meses e despreza o filho só, não sei porquê, não sei o motivo para qual ela me despreza. Porque não vem de agora de adulto, vem desde quando eu era criança. E se você vê nas cenas da novela, muitas das vezes Jandira fala, se eu tiver que ajudar alguém, vai ser eu. É eu que vou preocupar comigo e não com vocês. Ela deixa bem claro isso na novela. Então eu vou revelar algo que aconteceu comigo quando era criança, para entender o motivo que fez para que eu não soubesse sobre esse livro. Eu não sei se José Mauro de Vasconcelos fez em mim uma hipnose, até mesmo para me poder esquecer desse passado triste. E agora voltando à tona com a história desse filme, desse livro, eu me sinto feliz de saber que as pessoas conhecem a minha história. E eu vejo que nessa vida eu não estou sozinho. Eu tenho Deus. E muitas famílias... Eu lembro de uma palavra em que Jesus falava para os seus discípulos, quando ele estava numa festa, e os discípulos chegou até Jesus e falou assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos te chamam lá fora. E Jesus pegou e falou para ele, minha irmã e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu me afastei da minha família quando eu tinha... Desde criança eu nunca tive contato, não tive carinho, não tive amor. Nunca tive uma festa de aniversário, desde quando era criança. Nunca tive um bolo. Já cansei de fazer festa para amigos, para senhoras de idade, para a mãe do Iago, que é meu melhor amigo, lá de Santa Maria, em Jacarepaguá. Já tive comemorações de festa entre amigos no restaurante, mas nunca tive família. E eu me lembro que quando eu era criança, devido aos maus tratos que eu sofria, eu vivia no meio da rua, né, pela casa dos outros, né? Eu morava na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, próximo ao Projac, onde tem a Rede Globo, em Curicica, na Estrada dos Bandeirantes.
E eu vivi uma aventura quando era criança, né? Eu brincava, eu me divertia, eu aprontava, adorava invadir terreno dos outros para roubar fruta, mas sempre fui muito considerado pelas famílias. E eu me lembro, eu, eu, eu tenho uma opção diferente, mas sempre mantive o respeito entre as pessoas. Eu tenho amigos, amigas casadas. Muitas das vezes, quando eu vou para Jacarepaguá, que eu vou desenvolver meus projetos, meus trabalhos, eu não fico em casa de parentes, eu fico na casa das minhas amigas, que eram amigas de infância, amigas que estudaram comigo, amiga que eu fiz por essas caminhadas. E muitas delas são casadas, têm filhos, né? E quando eu chego na casa dela, quando ela vou falar assim, ó, vou dormir aqui hoje. Não que Paco é meu apelido lá nos Teixeiras. Isso não só lá, em qualquer município que eu vá, eu tenho amigos e tenho lugares para poder ficar. E nunca mexi com o marido de ninguém, sempre respeitei as crianças. Tenho 2 filhos, um com 18 que completou ontem, no dia 19 de agosto. E tenho a Ludmilla. A Ludmilla está com 13 anos e estão todos revoltados comigo. Eu não estou lá para me defender e assim como fizeram comigo, me jogando contra a Jandira, que no caso é a Georgette, contra a minha mãe. E eu era muito rebelde em questão à minha mãe, eu não aceitava a minha mãe, né? Eu não aceitava a minha mãe porque devido às coisas que ela fazia do passado, eu tinha medo dela, dos maus tratos, porque ela nunca me teve como filho, ela nunca me tratou como filho, sempre me desprezou desde a barriga do ventre. E se você chegar para meus parentes e perguntar sobre a minha pessoa, eles vão falar assim: ah, o Marcos aprontou muito, Marcos fez muita merda, desculpa a expressão da palavra. Eles nunca vão ter coisas boas para falar de mim, eles sempre vão ter uma desculpa para poder encobrir esse passado que não veio parar na minha mão. Mas eu já sabia da minha história. E eu lembro quando eu era criança de uma ocasião que eu sempre, como eu te falei, eu sempre brincava com os colegas, eu já tinha uma opção diferente, já aprontava, né? Eu adorava ir para os matos, pegar passarinho, fazer assopão. E sabe que nesse meio tempo a gente acabava aprontando, porque a gente era criança, então a gente se divertia, a gente inventava para brincar. E quando eu tinha 5 para 6 anos, eu, eu fui para a vila da Dona Estela, que é uma senhora que já não faz mais parte, eu tenho muito respeito, eu tenho como vó, como mãe, eu chamava até de vó Estela, né? Vó Estela, né? Tio Luiz, né? E nessa vila tinha um quarto pequeno, que era de uma senhora chamada Marinette. E nesse quarto pequeno, que era da Marinette, uma pessoa me pegou pela mão, me deixou na porta e mandou eu aguardar. Logo em seguida, veio um monte de homem e me jogou para dentro da casa, mandando eu entrar. E eu entrei, eles fecharam a porta, o quarto estava escuro, mas dava para enxergar. E essas pessoas que estavam em grupos me colocaram em cima de um sofá, em pé, nu. Me colocaram nu. Eu tinha 5 para 6 anos. Me colocaram nu em cima de um sofá, onde esses homens, em grupos, começaram a me aliciar, começaram a me tocar, a fazer sexo com eles. Desculpe o português claro. E eu não achei diferença, porque como eu era criança já aprontava pra caramba, então aquilo ali pra mim era normal. Mas hoje, vendo isso, eu vejo que não é normal. E quando esses homens estavam me aliciando, tocando no meu corpo, fazendo o que tinha que fazer, estavam todos nus, todos eles estavam nus, tinha um outro homem sentado. Ele estava de calça, meia calça, uma parte da calça estava até o joelho e a outra estava até embaixo. Ele sentado no sofá, eu não lembro da fisionomia dele,
e ficou presenciando toda aquela cena e toda aquela ação. E depois acabou, ficou tudo normal. E eu vejo hoje, conhecendo um pouco de história, um pouco de Bíblia e um pouco de religião, eu sei como funciona isso. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, eu sempre gostei de conhecer a Bíblia, eu sempre gostei de estudar sobre eu sempre me identifiquei como José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, porque eu também fui vendido pelos meus irmãos por causa deste livro. E eu acredito, eu lembro também de uma parte onde Jandira vai para Bangu, em uma casa bem simples, né, com cerca de flores, plantas, eu ficava ali brincando. E uma senhora de cabelo cheio, né, eu lembro que o cabelo dela era cheio, não lembro também da fisionomia do rosto dela. Minha mãe ficou conversando com ela, eu era bem pequenininha, tinha também nessa faixa etária entre 5 e 6 anos. E ela pegou um quadro, eu não sei o que tinha naquele quadro. Ela pegou o quadro e enrolou em um pano branco, né? E pediu a minha mãe para jogar no rio, que tinha uma ponte, e mandou jogar no rio. E eu vi minha mãe jogando aquela ponte no rio, eu até perguntei: mãe, o que é isso? Eu acredito que seja o quadro da locomotiva que tinha na casa da minha avó. Isso para poder conseguir tirar todas as lembranças em questão desse passado. E, e ali ela jogou aquele quadro foi descendo o rio abaixo, ele não afundou, ele foi flutuando, né? E sumiu pela mata dentro. E eu lembro também, eu sempre tive amigos de idade, como eu te falei, eu não fui criado em família, eu não fui criado com os parentes. Os parentes sempre me rejeitou, nunca me compreenderam em questão das minhas escolhas, porque eles queriam fazer as escolhas para mim. Eles queriam que eu terminasse a faculdade, fosse um bom advogado, e não foi isso que eu quis para mim. Eu sempre gostei da arte, eu sempre gostei de teatro, eu sempre gostei de interpretar, eu sempre gostei de atuar e sempre trouxe a diversão para as pessoas. Eu nunca tive problema com as pessoas da rua. E quando tinha, sempre era daquela geração que eu gostava de encarnar, mas hoje eu corto mal pela raiz, porque quando a gente era criança, agia como criança. Hoje eu sou adulto e ajo como adulto. E a tia Helena, acho que é a tia Helena, né? A tia Helena, deixa eu pegar aqui a foto. Eu sempre esqueço o nome dela, porque, porque o nome dela é bem complicado. Ah, tá aqui, tem até na foto. É tia Luísa, Dona Luísa, né? Dona Luísa, ela morava, gente, olha só, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Se vocês repararem alguma mensagem, chocarrice ou brincando, eu te falei que nesse Face eu tenho fake. São pessoas da minha família, às vezes meus filhos, até mesmo minha filha, porque está contaminada por causa das más línguas. Então você vai ver chocarrice, gente encarnando ou zoando, porque não tem conhecimento dos fatos e não sabe o que se passa. Então fica julgando segundo a sua vida e não a minha. Eu respondo por mim e não respondo pelos outros. Então desconsidere esse tipo de mensagem, que eu não estou aqui para brincar. Quem me conhece me responde por mim. Então assim, a Dona Luísa era uma senhora que morava lá na estrada lá no bairro de Nova Iguaçu, na Rua Andréia, no número 105. E quando a minha mãe se casou com Milton, que era o Raul da novela, ela foi morar nessa casa de Nova Iguaçu. Eles compraram essa casa e foram morar ali. E quando a minha mãe chegou até Luísa, a tia Luísa, ela contou essa história para mim. A filha dela, a Cristiane, sabe dessa história, né? E ela também confirma isso. E a tia Luísa pegou, olhou para minha mãe, olhou para o meu pai e falou assim: Milton, de quem é esse filho? Aí o Milton pegou e falou assim, isso ela contando para mim, né? Ela falou assim: é meu filho. Olha, Milton, agora você tem filho branco? Parece filho de português. E porque a minha tia, very one, é very,
Van Eri, né? Esse abraço, meu amigo, que Deus abençoe você aí, tá bom? E você e toda a sua família. E obrigado por estar participando e assistindo aí o meu trabalho, ok? Então, assim, depois eu vou falar com vocês mais, tá? Para mim poder tirar um pouquinho da concentração do que eu tô falando. Mas eu volto para falar com vocês, tá bom? E agradecer pelas mensagens que vocês mandaram para mim. Aí a minha tia Heloísa, aqui ó, você vê aqui pela data, tá vendo, ó? Tá vendo? Para Dona Luísa, tá vendo? E Luiz, né? Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Para Dona Luísa e Ser Luiz, madrinha do meu casamento. Milton e Georgette. 7/7/79. Eu nasci em 78. E quando a minha mãe chegou lá em Nova Iguaçu, me chegou comigo no colo. Esse aqui é o Raul, tá, gente? Esse aqui. Esse aqui é o Raul que aparece na novela, tá vendo? Aquele que vive brigando com a Jandira, que veio visitar o tio. Ele tinha um Fusca vermelho, qualquer pessoa responde isso. Ele tinha um Fusca vermelho, como aparece na novela, e ele era o português. Eu vou te explicar a versão do português. E a tia Heloísa pegou e falou assim: Milton, esse garoto é tão branco que parece filho de português. E ela não gostava muito da minha mãe, porque as duas viviam brigando, ela não aceitava as coisas que ela fazia com meu pai em questão das brigas. Já chamou polícia porque ela queria me pegar para poder cuidar de mim, ela e o marido dela. Aí minha mãe, com ciúme, com questão do meu pai, mandou me pegar de volta. E tô um pouco melhor, amigo. Obrigado, tá? E mandou me pegar de volta e ainda chamou a polícia para ela, segundo ela me informou. E por eu acredito que ela sabia em questão desse relacionamento do José Mauro de Vasconcelos com a minha mãe. Eu não sei se naquela época ele era casado ou tinha algum relacionamento antes por ter conhecido minha mãe. E, e teve um outro caso também, deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui, mas eu acho que eu não tenho aqui não. Minha mãe, aí depois de muitos anos, eu tinha 15 para 16 anos, estava lá em Nova Iguaçu, na casa dela, e perguntei para ela assim, falei, mãe, quem é meu pai? Aí ela não tinha como responder, pegou e falou assim, ó, seu pai mora no Rio das Pedras. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas como é que eu faço para achar ele? E fui e procurei ele, ficava igual a Bia, lembra a Bia, aquela novela da viagem? Que ela vivia procurando o pai, querendo saber quem era o pai? Toda pessoa ela falava que era Jonas. Aí toda pessoa que levava o nome de Jonas, eu achava que era meu pai. Ia para o trabalho, que eu trabalho desde criança, né? Meu primeiro emprego foi em padaria, de carteira assinada foi em contabilidade, né? E aí eu perguntei para ela, aí ela pegou e falou assim, seu pai é o Jonas. Aí tudo que eu achava que era, tudo que era Jonas, eu perguntava, você já teve alguma namorada chamada Georgette? A Bia da viagem, lembra? Da novela? De vez em quando até vejo aqui no YouTube as cenas. E, e eu vivia procurando. Aí eu achei ele, fui lá no Gardenia Azul, no canal do Anil. Ele trabalhava no caminhão, distribuindo gelo, né? E me apresentei para ele. Falei, oi Jonas. Ele, oi, eu sou o seu filho. Filho da Jandira, filho da Georgette, a sua antiga namorada. Ele ficou me olhando, me olhando. Aí a gente sentou, ele conversou comigo. Aí eu sabia da história pouco em questão que minha mãe falava pra mim, e fui comentar com ele como que era isso. Eu falei, minha mãe falou que você tinha falado que eu era neném de proveta, você não queria me assumir como filho. Aí ele me falou assim, hoje eu considero ele como amigo, até chamo ele de pai, porque eu sempre quando me apego com uma pessoa, ainda mais quando eu recebo o carinho dessa pessoa, e a gente que é carente de pai acaba chamando, né? E ele falou pra mim, ele falou, Marcos, olha só, quando sua mãe chegou, eu estava na Barra da Tijuca, morando com meu pai, né? Com meu pai. E a gente estava fazendo churrasco, né? Comemorando com a família, e ela chegou com você no colo. Só que a gente já tinha terminado há muito tempo. E ela veio apresentando que você era meu filho. Quando ela apresentou que você era meu filho, eu olhei pra cara, discuti com ela, porque ela não namorava só comigo, ela namorava com outros homens também, porque eu cansei de pegar ela de namoricos, né? E eu falei pra ela que você não era meu filho, que você era neném de proveta.
Porque quando ela chegou com você, ela já chegou no colo. Eu não vi ela de barriga. E hoje, juntando os fatos, né, em questão do que eu sempre perguntei à família, porque eu nunca tive minhas irmãs ou da minha mãe, não sabia nada do paradelo do meu pai, o Benedito, que é esse daqui, que é o seu Paulo. Que é esse aqui, ó, tá vendo? Esse é o seu Paulo. Aquele que aparece na novela, que briga, que tudo. Você vê aí na novela que o seu Paulo batia, né? O seu Paulo batia, mas o meu pai não me batia. Ele fazia cena. E porque, como eu era muito criança, a gente, apesar do meu pai ser muito rígido na educação, ser muito brabo, né, como você vê na novela, é uma pessoa que até hoje mantém o respeito lá na Estrada dos Teixeira. Qualquer pessoa que fala assim, Bené, tem história para contar. Meu pai bebia pra caramba, como você vê aí na novela, na época que ele ficou desempregado. Hoje eu entendo ele, né? Mas eu não bebo. E mas eu amo meu pai. Aí quando ele me levava pro quarto, ele pegava o cinto, em vez dele me bater, mandava eu chorar e gritar, e ele batia na cama ou na parede, mas não me batia. Ele não me batia. Ele fingia que me batia para causar uma impressão para minhas irmãs, porque a correção era igual para todos. Mas meu pai não me batia. O seu Paulo, como você vê na novela, ele só criava uma cena. Meu pai foi um grande amigo meu. Depois que o português morreu, que era o Raul, porque, como eu te falei, a dona Helena falou que eu era filho de português, mas a dona, para não errar aqui, dona Luísa, né, falou que eu era filho de português, porque ela já devia saber dessa história, né. Hoje ela não está viva, ela já partiu, foi uma grande amiga minha, tenho como mãe, e hoje tá, a filha dela vive, mora em Petrópolis, não mora mais em Nova Iguaçu, está em Petrópolis, uma grande amiga, entre outros. Essa aqui é a dona Estefânia, tá vendo? Já está uma senhora bem de idade, continua analfabeta e um amor de pessoa, ela que eu chamo de mãe. Aí o que que acontece? Na novela, e minha família vivia falando que minha avó, que no caso eu chamo de mãe, sim, deixa eu te explicar para você, ó. Raul ele veio para a cidade para visitar o tio. Se você tem uma cena na novela que parece onde eu tô sentado atrás do carro do português, que ele vai levar quando eu tô indo para a escola, tô sentado atrás do português. E ele me chama a atenção, eu respondo ele, né? Ele chama a minha atenção. Se você for reparar, logo em seguida que o português sai, entra o Raul, que é esse daqui, ó. No caso, esse é o autor, tá? Que ele era o personagem, tá? Entrou o Raul. E entrando o Raul, você vê a semelhança. Aí eu continuo, aí já no carro do Raul, eu continuo sentado, é onde eu caio. E o Raul me pega no colo, me bota dentro do carro e me leva para casa. Então, é, era espelhado no português porque o livro ele é feito como se fosse parábolas, né? Só quem vive é quem entende. Então, foi espelhado no português porque José Mauro de Vasconcelos, ele era português. Ele era médico e ator. Se você for procurar no YouTube, qualquer pessoa você só consegue encontrar a sinopse, né, do filme dele. Mas você não vê os filmes, você não consegue ver os filmes de. Ele é um cara tão famoso, é um escritor tão talentoso, que não era só para ter aquelas fotos. E os filmes que ele fez? A gente não consegue ver no YouTube. Eu consegui pegar um trecho pequeno que eu postei no Face para vocês verem. E se você olhar no site, pesquisar fotos dele, você só vai ver fotos repetidas. Tem algumas. Eu só consegui reconhecer José Mauro de Vasconcelos quando eu vi a foto dele mais nova, com aquele cabelo que tem aí no meu Face, segurando os índios, né? Porque era assim que ele me apresentava para mim. E ainda novo, né? Eu era bem novinho naquela época. Mas eu lembro bem dele porque eu sempre fui comunicativo, eu sempre gostei de conversar. Qualquer pessoa que eu tô falando aqui, amanhã eu vou estar indo para o Rio, eu vou estar colhendo algumas informações, vou estar passando aí para vocês, ao vivo, para vocês ouvirem. E depois vou em Nova Iguaçu, vou visitar alguns amigos que era da minha infância, que conhecem a minha história, onde também vou estar apresentando aí para que vocês possam estar vendo. Então, o Raul era espelhado no português, por quê? Porque quando o José Mauro é português, se eu sou filho de português, né, filho do José Mauro de Vasconcelos, porque eu não estou afirmando, eu estou dando uma suposição, porque eu não sei a origem do meu pai. Minha mãe falava que tinha pego os documentos do Raul,
que no caso é o Milton, e foi lá e me registrou. Então, assim, então o Milton, que no caso é o Raul, ele era espelhado no português por causa da versão do José Mauro de Vasconcelos, que era o meu amigo. Ele era o meu amiguinho. Era ele que me aconselhava. Era com ele que eu conversava. O pé de laranja lima existiu. Era onde eu fazia o meu cavalinho. Sempre conversei com as árvores, até hoje conversa. Onde eu moro aqui, que eu vim morar aqui em São Gonçalo. Depois eu vou te contar de novo, novamente, essa história, como eu vim parar aqui. Em frente à rua, do lado de um mercado, o único pé que está ali, não tem outras árvores, é o único pé no meio da calçada, próximo ao mercado, no meio da estrada. Um pé de laranja lima, próximo à entrada da rua que eu moro. Aí você vê que minha vinda aqui não foi em vão, né? Foi aqui que eu consegui descobrir tudo. Eu tive que me afastar de todos e de todos, me isolar nessa cidade para poder entender realmente o que estava acontecendo na minha vida. Então, assim, voltando para o assunto das irmãs, então, minha tia, eu tenho uma tia chamada Georgina, né? E eu sempre vou lá na casa dela conversar com ela, mais para poder pegar, colher algumas coisas, colher algumas informações que ela acaba soltando em questão do passado, e isso me ajuda, porque ela não gosta do seu Paulo, ela não gostava do meu pai por causa de alguma história do passado, não sei. E a dona Estefânia, que é essa daqui, vendo? Ela teve mais duas filhas. Mais duas filhas. Essas filhas faleceram. Eu não sei com que idade elas faleceram. Mas eu fico tentando. Aí o que acontece? Eu fico tentando entender como uma mãe que gera um filho, que bota um filho no mundo, despreza um filho, mesmo porque eu não sou nenhum malfeitor. Eu sempre trabalhei, eu ajudava nos afazeres de casa. Trabalhei de carteira assinada, trabalhei em padaria, na época que eu morava em Nova Iguaçu, eu trabalhava em padaria para poder ajudar a minha mãe a botar as coisas dentro de casa, tá? Eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei. A minha vida toda. Quem me conhece responde tudo isso que eu estou falando. E eu não entendo como uma mãe que deseja a própria morte do próprio filho é mãe. Eu não acredito mais que Jandira, que no caso a Georgette, que é minha mãe, seja minha mãe. Ela nunca foi mãe. Então essas duas filhas faleceram. Eu acredito até que eu seja filho de uma dessas filhas. Se uma mãe é capaz de tentar contra a minha própria vida, é capaz de querer o mal do seu filho, querendo jogar atrás das grades por causa de mentira, de pessoas que querem o mal dos outros e compactua com ela. Toda vez que eu vou em Curicica, às vezes para visitar minha irmã caçula, porque eu nem entrar na casa eu entro, eu sempre fico num barzinho em frente de uns amigos meus, e toca a campainha, fica aguardando ali, e nem minha mãe eu vejo. Já tem anos. A última vez que eu consegui ver ela foi nesse dia que ela fez armou a cilada, juntamente com meu cunhado e com meu irmão, aonde eu fui agredido com pé de cabra, fui enforcado, e ele tentou me matar pegando uma arma dentro de casa. Se não fossem meus amigos do bar lá de Curicica, na André Rocha, me jogar para dentro de casa, ele teria até tentado contra a minha vida. Mas por quê? Tudo por causa da inveja e do olho grande. Um dia antes, eu tinha discutido com a minha irmã caçula, que é, segundo a Jandira, é filha do Raul, que é o Milton. E eu chamei ela de diaba ruim, né? Falei que foi perguntar para ela, falei, tava eu, minha irmã caçula Renata, que as pessoas lá de Curicica chamam Tatá. Tava eu e minha irmã caçula Tatá. E a gente estava conversando, aí minha irmã já para arrumar um pezinho, começou a varrer a rua, se aproximar, e sem maldade alguma, chamei, falei, Karina, vem cá. Ah, não tô afim de falar não, vem cá rapidinho, só quero falar contigo, só para me confirmar uma coisa aqui. Falei, você lembra quando a gente era criança lá em Nova Iguaçu? Depois que meu padrasto saía para poder trabalhar, a minha mãe recebia um homem como esse daqui, aí mostrei a foto de José Mauro. Aí ela sabe disso, que ela lembra disso, porque eu guardava segredo porque eu não queria o mal da minha mãe, mas ela contava pro meu padrasto causando a briga. Aí ela pegou e falou assim, você quer dizer e olha que eu nem tinha tocado no livro, hein? Aí você quer dizer do livro? O livro foi escrito há não sei quantos anos atrás. Eu falei, olha só, menina, vou dizer uma coisa pra você. Antes de você nascer, quem nasceu primeiro fui eu.
Então quem responde por mim sou eu. Qualquer pessoa da Estrada dos Teixeira conhece a minha história. Até a história do medalhão que foi roubado, aonde o Vavá, que é o Wagner, filho da Arlete e do Jonas, que era a Dona Santinha, e o seu Gabriel, tinham roubado e eu levei a culpa. Então, minha filha, eu não estou te perguntando do livro, eu estou te falando de José Mauro que ia visitar minha mãe lá em Nova Iguaçu. Aí ela começou a zombar, gritar, e ficou fazendo dança, né, gemendo. Aí eu falei, sai daqui, garota, sai daqui, ô diabo ruim. Eu, hein? Ainda é missionário e o esposo dela é pastor. Esse esposo dela, que é o Adriano, que mora na Curicica, ele sempre fez maldade com as pessoas de lá. É pastor. É isso que ele fez comigo da agressão. Ele fez com 2 moradores lá, que tá aí no vídeo que eu mostrei pra vocês no Face, tá? Agora eu até baixei, eu joguei tudo pra DVD e CD pra poder guardar comigo, pra poder tá tendo prova, fora o vídeo que foi gravado da agressão. E que lá todo mundo filmou, porque muita gente ali não gosta da minha mãe, muito menos dele, por causa dessas agressões que ele faz com os moradores, porque agora ele está na milícia, tá? Nessa incorporação da milícia, e acha que porque tem uma arma dentro de casa, pode fazer o que quer com as pessoas. E ele não fez só isso comigo, né? Ele não fez só isso comigo, ele fez isso ele fez... Meu companheiro tá me ligando, depois eu falo contigo, amorzinho. Aí o que que acontece? Espera só um minutinho, deixa eu atender essa ligação aqui. Que ele deve estar preocupado, né? Por causa que eu fui no médico hoje. Oi, mano. Oi. Já, mas eu fui no médico, filho, no médico lotado. Tinha gente lá desde 5 horas da manhã para ser atendido, só tinha um médico. Aí, quer dizer, fiquei ele até agora. Aí eu peguei e falei assim, não vou ficar esperando não. Peguei e vim embora. O que que eu vou fazer? Amanhã eu vou para Jacarepaguá? Aí eu vou bem cedo e vou no Cardoso Fonte, entendeu? Não, eu tomei o remédio. Eu tomei 2 remédios, né? Aquele que eu tô tomando. Tá, assim, a dor de cabeça parece fraquinha, mas não tá forte. Mas lá no hospital já tava querendo ficar forte, entendeu? Não, amor, qualquer coisa, tem a da tia lá em cima, eu peço ela lá pra poder a gente não gastar muito, tá bom? Dizem que é bom Neosaldina, né? Neosaldina. Deixa eu falar com, deixa eu falar com um deles aí. Tá bom. Só um minutinho, pessoal. Oi, Jônia. Deixa eu te falar, eu fui hoje no médico porque eu tô com uma dor de cabeça já há 6 dias. Uma dor, parece que tá martelando, uma dor muito forte, mas muito forte mesmo. Aí o que que acontece? Só que eu tomei de pirona, Dorflex, tomei tudo, não melhora. Aí o que que acontece? Aí eu fui no médico hoje, só que sabe como que é esses hospitais aqui de São Gonçalo, né? Tinha um menino lá de 5 até não sei que horas da tarde. Mas você saberia o que, que seria isso? Se é sinusite ou pode ser algum problema? E, e eu não consigo fazer nada. Qualquer coisa que eu movimento dói a cabeça. Me falaram de Neosaldina, isso é bom? Mas será que melhora? Porque eu tomei aquele que você mandou, né? Tomei aquele que você mandou e é o que tá mantendo, que ele só não deixa, não fica bom. Aí parece que sai o efeito do remédio, aí volta de novo. O pessoal me falou também. Eu vou tentar tomar Neosaldina. Se caso não melhorar, eu vou ter que medicar, porque a gente não tem mais médico qualificado, né? Só Deus na causa, né? Aí eu vou tomar Neosaldina. Se caso não melhorar, aí eu pego esse, qual é o nome do remédio? A quê? Amoxicilina? Tá bom, eu vou pegar esse Neosaldina e qualquer coisa, se não melhorar, eu peço ele pra pegar esse aí pra mim. Tá bom? Sim, sim, obrigado, tá? Tenha um bom dia, boa tarde aí, bom trabalho. Boa noite, desculpa. Oi, amor. Amor? Aí me falaram desse Neosaldina, o pessoal que falou que tinha. Oi? Mas é muito caro, amor. Deixa ele comprar esse Neosaldina pra ver como é que vai ser a reação. Se qualquer coisa não fazer efeito, aí eu peço ele pra mandar. Aí tu compra esse, tá bom? Mas pelo menos, como eu tô tomando antibiótico, esse anti-inflamatório, esses antibióticos aqui, tá mantendo sem dor, né? Tá bom? Te amo, tá?
Oi? Tá bom. Neusaldina, Neusaldina. Tá bom, amor. Te amo, tá? E obrigado por se preocupar, tá bom? Não, mas tem aqui ainda. Não. Mas tem aqui, amor. Qualquer coisa eu tenho dinheiro aqui, eu compro ali, tá bom? Beijo. Te amo. Fica com Deus. Esse é meu companheiro. Meu companheiro Luiz, né? Tadinho, sofre junto comigo, né? Eu fico com essa depressão e acabo passando essa depressão pra ele. Deixa eu ver o que o nosso amigo mandou. Verdade. É, porque o pé de laranja lima é one very, very, né? Van very. É, eu também achei que pode ser enxaqueca crônica, né? Porque a dor é muito forte. É uma dor que eu não consigo nem movimentar em nada. Mas vamos ver agora com essa Neosaldina se vai melhorar. Sim, eu fui no médico aqui de São Gonçalo. Mas você sabe como são os atendimentos aqui. Temos o prefeito, que é o José Venâncio, é médico, né? Mas o hospital está, olha, todo quebrado por dentro, uma falta de organização, sabe? Uma falta de respeito. Eles tentam fazer da melhor, ainda mais essa geração nova, tenta fazer o melhor possível, mas é muita gente para pouco médico, né? Você só vê mais estagiário, enfermeiro, porque os médicos mesmo não ficam dentro do hospital, né? Como você vê aí nas reportagens que aparecem na televisão, que muitas das vezes é notificada no SBT. Né? Então, assim, mas graças a Deus eu tô um pouquinho melhor, tô tomando esse aqui, ó, esses remédios aqui, o diclofenato, um outro lá que ele trouxe pra mim, é o que tá me mantendo sem dor, né? E vou tomando pra poder evitar a dor. Ele vai trazer agora esse remédio de Neosaldina, que foi indicado. Qualquer coisa eu vou tomar amoxicilina, né, pra ver se melhora, não é verdade? Então, assim, deixa eu explicar. O Zezé, quando eu fazia. Por que surgiu o personagem Zezé? Segundo a que minha mãe falava pra mim, quando ela engravidou, foi uma engravidez indesejada. Ela não esperava pela aquela gravidez. E quando ela me teve, ela era de centro de macumba e como ela não me rejeitava desde criança, ela me ofereceu para Zé Pilintra, que era uma entidade, né, que nós conhecemos, que sim, me ama assim. É por isso que eu não traio, entendeu? Eu amo muito meu companheiro, estou 8 anos com ele e não traio. Né? E graças a Deus, né? Porque quando a gente mantém um respeito, há o respeito um entre o outro. É o que eu falo, se trair, vai trair uma vez só, não quero nem olhar pra cara. Aí vou continuar minha vida. Mas quando há sinceridade, a gente mantém o mesmo padrão. Então assim, galera, quando foi criado o personagem Zezé, foi por causa dessa que minha mãe ela pegou e me ofereceu pra Zé Pilintra. E não que eu tenha nada contra, né? Porque mesmo porque Zé Pilintra era um ser humano como você, como eu, que tinha uma história, que ele veio de São Paulo, tinha uma história na Lapa, né? Que percutiu e acabou criando-se tradições que são cultuadas em centros, né, de macumba. Assim como Cosme e Damião eram dois médicos que ajudavam outras crianças em questão dos seus auxílios, em questão dos seus trabalhos. E muita também botaram para a entidade para poder usar esse nome e muitas das vezes até ganham dinheiro em cima desse nome, como fazem de Jesus, entre outros e etc. E por isso criou a versão Zezé. Né? Até quando eu criei o meu projeto, que era o Sinal da Paz, a Jandira falava que meu símbolo era do diabo, né? Porque o diabo que tinha me dado esse nome. Eu nunca liguei para o que ela falou, então não esquentava muito minha cabeça. Nem esquenta até hoje. E, e quando ela me ofereceu para fazer a pilintra, e eu lembro que eu tenho uns padrinhos que moram lá na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, aquela Cidade de Deus que você vê no filme, né? E naquela época, e quando eu era criança, minha mãe, devido ter saído de casa, né? E eu não sei o que, que houve lá naquele passado, que ela diz que meu pai acabou botando ela pra fora, e tentou estrupar ela, que eu acho mentira, né? Porque se ela falou pra mim que eu enfiei o dedo dentro da vagina da minha irmã no dia que eu fui dar banho nela, que era pura mentira. Que foi por quê? Eu peguei a minha irmã, dei um banho nela, que é a minha irmã caçula, que eu cuidei, criei, tomei conta e protegi a minha irmã preferida, predileta, que é a minha irmã caçula, que é a Tatá. E amiga de balada, passeio, hoje em dia tá aí presa em questão a essa.
porque minha mãe não quer deixar ela me ver, aquelas todas, e ela acaba fazendo porque ela é submissa à minha mãe, né? O filho dela, quem cria é minha mãe. E ela teve mais uma outra filha agora, então ela fica com medo, porque ela não trabalha e depende da minha mãe. E minha mãe deu uma casa para cada filha. Eu nunca tive nada da minha mãe, nada, nem nada. E, e ela, quando na Cidade de Deus, quando ela pegou, ela me levou, ela fez uma amizade com a Leda, que era uma amiga que tem lá, que mora até hoje lá. De vez em quando eu vou lá ver meu padrinho, que já está um senhor de idade, né? E vou lá, de vez em quando vou lá conversar com ele, que eu gosto muito dele. Sempre foi meu amigo, né, desde criança. Hoje ele está com Alzheimer, mas ele não esquece de mim. Ele esquece de outras coisas, mas de mim ele não esquece. Eu sempre vou lá ver ele. E quando eu estou lá em Jacarepaguá, e o que que acontece? Então ela tentou me dar para essa família da Cidade de Deus. E eles queriam ficar comigo. Eles falavam pra mim que eles queriam ficar comigo. E lá por isso que eu botei o nome do outro Face, Kikito, que é o nome que o pessoal me chama lá na Cidade de Deus, o Kikito. Ó, o Kikito aí, gente. Ó, o Kikito chegou. Ó, o Kikito foi criado comigo. Então, lá a pessoa gosta. Qualquer lugar que eu vá, eu não tenho problema com ninguém, sabe? Eu vou pra Rocinha, eu vou pro Vidigal, eu vou pro Morro da Dona Marta, eu moro aqui em São Gonçalo, até traficante me convida para fazer trabalho, policial tira foto comigo. Né? Porque desde o momento que você mantém o respeito entre as pessoas, você tem o respeito das pessoas. E olha que eu tenho uma opção diferente, sou casado. Mas mantenho tipo uma posição e um respeito entre a sociedade para que não haja nenhum problema em questão da minha pessoa, mesmo porque eu trabalho com criança. Então eu tenho que manter o respeito porque nós somos o espelho. E criança está na fase do conhecimento, do entendimento, do desenvolvimento. Porque se a gente tira isso da criança e impõe hoje essas modernidades, a gente tira o direito da criança em questão da escolha. E eles queriam ficar comigo. Só que meu pai, o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, e a dona Estefânia, que é a dona Abigail, né, que o pessoal conhece lá no Teixeira como dona Abigail, ela, ela pediu para que ela me desse para ele. Na época eu tinha 1 ano e 6 meses, que ela me desse, né, para eles. Aí foi quando eles começaram a me criar. Minha avó fala, que é a minha avó que eu chamo de mãe, que é a dona Estefânia, que no caso é a Abigail, que o nome dela mesmo é Petronila, mas ela não gosta desse nome, gosta de ser chamada por Abigail. E se chama Petronila até básica, ela ainda está uma senhora de idade, já de 80 e poucos anos, mas ainda continua aquele espírito de criança, como eu sou herdei dela, né? E eles não queriam que eu fosse criado na cidade com medo que eu viesse virar bandido, porque naquela época a Cidade de Deus era muito violenta, então eles com medo que eu virar bandido pediram para mim vir morar com eles. Aí eu fui morar com eles, fui crescendo ao lado deles, né? E sempre tive o seu Paulo como pai e a dona Estefânia como mãe. Tem uma parte da novela que a dona Estefânia, que a Jandira briga comigo, né, quando criança, e a dona Estefânia pega e fala assim: Zezé, não responde ela, Zezé, ela é sua mãe, ela acaba soltando isso. Aí eu pego e falo para minha avó Estefânia: ela não é minha mãe é a senhora. É a senhora que é minha mãe. Por quê? Porque ela me dava o amor de filho até hoje. Me dá o carinho quando eu vou lá, que eu não vou, quando eu ligo pra ela. Ô filho, eu tô com saudade, vai vir aqui quando? Já tá uma senhora de idade, não tá nem podendo andar porque ela teve AVC. E devido aos problemas da saúde, ela agora tá andando de cadeira. Mas ela nunca gostou de que ninguém carregasse ela, ia puxando o pé, mas ia andando, né? E eles me criaram e eu agradeço a eles, não porque eu sempre também admirei meus padrinhos lá da Cidade de Deus, eu tenho certeza que também se eu fosse criado por eles, eu ia ser uma boa pessoa. E minha mãe me rejeita desde quando era criança. Aí minha família fala assim: ah, mas você aprontou muito, você fez muito. Mas eu falei: tá, tia, eu aprontei muito? Então por que eu era criança quando era pequeno? Se você chegar lá em Nova Iguaçu e perguntar às amigas que hoje que são meus amigos, que são já uma pessoa de idade, que eu vou estar colhendo essas informações para vocês ouvirem aí, eles falavam para mim assim: pô, sua mãe nunca gostou de você, né? Aquela ali não é sua mãe, não. Eu falei: por quê, tia? O dia que ela brigou lá com o Raul, que no caso é o Milton, no dia que ela brigou com o Milton, meu filho, ela com raiva do Milton pegou e jogou você dentro do lixo. E pegou, aí o Milton falando, começou a discutir com ela. Eu fui lá, que é essa senhora, que eu não lembro o nome dela agora, mora lá perto da minha prima Marília, que eu tô lá pra visitar, que eu amo minha priminha, que é a prima do Raul. Aí ela pegou e falou assim: ela jogou você dentro do lixo. E por ela, aí eu peguei você e trouxe pra você pra minha casa. Aí o Milton ia trabalhar e pediu pra mim ficar com você até ele chegar pra ver o que seria resolvido. Aí o que acontece? A minha mãe, insatisfeita em questão do que houve, em questão que ela fez, foi lá, chamou a polícia para ela,
que ela falou que se ela não entregasse, ela ia chamar a polícia para ela. Para não ter que chamar a polícia, ela foi e me devolveu para minha mãe. Quando o Milton chegou, ele me levou para uma casa de uma tia, que é a irmã da minha mãe, da irmã da minha mãe, do segundo casamento, que a dona Estefânia também fala aí na novela, que ela teve um outro relacionamento antes dela conhecer seu Paulo, que é onde ela gerou os outros filhos, que não, ela não criou esses filhos, ela criou só a Godóia, a Lili, o Totoca, eu, que era o Zezé, e a Jandira, que era desse outro casamento. Se você reparar bem na novela, tem muita cena que a Jandira, ela tenta se aproximar do seu Paulo, mas não consegue. Tem uma cena da novela que eu postei no vídeo, onde o seu Paulo tá o seu Gabriel, o Dr. Ricardo, que era o José Mauro de Vasconcelos, e o seu Gabriel era o Jonas. E o Mascate, que era o Carlinho, filho da dona Estela. E meu pai chega, né, que eu acho que quando o seu Caetano descobre que quem escreveu a carta para ele, que essa história do bar aconteceu lá nos Teixeira, tá? Quem é da minha geração lembra disso, as pessoas também respondem isso lá. E porque a minha letra é igualzinha da minha mãe, eu escrevo com letra de forma. Não, às vezes eu escrevo com letra corrida, mas eu gosto mais de escrever com letra de forma. Aonde o padre também mostra a carta que eu escrevi com letra de forma, já para poder mostrar em questão a minha pessoa. E sabe, gente, é complicado, sabe? Eu tô te contando isso porque eu tenho dois filhos. Eu tenho o Matheus, que tá com 18, e tenho uma filha com 13. E eu quero que meus filhos saibam da minha boca, porque eles estão sabendo tudo errado pela minha família. Minha família está denigrindo a minha imagem para eles. Então, assim, quando o São Paulo chega nesse bar, que é do Caetano, que ele tenta, que ele fala que vai me bater, aí o São Paulo pega e fala assim, ó, ninguém encosta o dedo no meu filho. Se meu pai tivesse vivo hoje, isso não estaria acontecendo, tá? Aí ele chega pro seu Caetano e fala, ninguém bate no meu filho. Só quem bate no meu filho sou eu. Aí o seu Caetano, mas o seu... Eu falei assim, ó, e outra, todo mundo aqui tá na mesma situação. O que ele quer dizer? O problema não era as pessoas que estavam sentando ali, que era o seu Gabriel, o doutor Ricardo, que era o José Mauro de Vasconcelos, e o Mascate. Não tinha nada a ver com eles ali. O que ele falou? Ninguém entendeu. Até o seu Caetano, ele falou assim, o que ele quis dizer com isso? Quer dizer, ele ficou sem entender. E as outras pessoas ficaram quietas. E logo em seguida ele sai, vai embora. Aí o seu Gabriel fala assim, ele levanta uma suspeita no ar em questão do que o meu pai, o seu Paulo, fala. E, sabe, é complicado, né? Então assim, galera, eu tenho aqui, deixa eu ver o que eu acho aqui pra vocês. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu sempre gostei do meio ambiente, tá? Sempre trabalhei com a natureza. Trabalhei no Parque Estadual da Pedra Branca. Então assim, galera, eu acredito que Jandira não seja minha mãe. Eu acredito que eu venha a ser filho de outra pessoa e Jandira pegou essa responsabilidade. Nada. Zé Pilintra é um homem íntegro, sempre foi comunicativo. Não, não. Não, jamais, né? Jamais seria isso que a Jandira falou. E, então, assim, ela sempre me rejeitou desde quando era criança. Então, juntando os fatos de tudo o que aconteceu, existiu um acordo entre ela e a pessoa que publicou esse livro. Jandira, que no caso é minha mãe, ela nunca trabalhou. Ela só trabalhou por um tempo num serviço que era do Raul, que ele era fotógrafo, né? Ela só trabalhou por um tempo, depois ela casou novamente, né, que é esse marido dela atual. E quem ficou trabalhando no lugar dela foi esse meu padrasto, que me detesta, né? Tenta até contra a minha vida, já me agrediu, pegou a minha cabeça, lá tá o pessoal de Curicica que não deixa eu mentir, devido a uma acusação que eu fui acusado de ter pego os documentos dele sem eu ter pego, tá? Mesmo porque não fui eu que fiz o telefone, foi a Jandira que fez e eu levei a culpa por causa dessa minha irmã Karina, que denigriu a minha imagem, dizendo que eu tinha roubado o documento.
Ele não me perguntou nada, já saiu entrando de porta aberta, me expulsando da própria casa da minha mãe. E quando chegou lá fora, ele pegou a minha cabeça, que eu estava sem ação, né? Porque eu discutindo com ele, falando, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Aí você pegou minha filha, eu não peguei documento seu mesmo, porque eu não vou com a tua cara, eu vou pegar documento seu pra quê? Ah, você fez telefone meu nome, eu não fiz telefone. Ele partiu pra cima de mim, me pegou e começou, tacou a minha cabeça na parede, onde eu fiquei todo machucado. E a minha amiga Rafaela, que é amiga, é amiga da Jandira, me chamou, me levou para casa dela, cuidou das minhas feridas e eu vim todo machucado para cá, para São Gonçalo. E isso com meu padrasto. E isso a Jandira armou para que ele viesse de violência para cima de mim. E ela não fez nada, mesmo sabendo que aquilo era errado, o que ele estava fazendo, porque quem fez o telefone foi ela, e não eu. Eu não tenho acesso ao documento dele. E e ela nunca, ela tem muitas fotos minhas de quando eu era criança, né, aquela preta e branca, e ela não me mostra essas fotos de jeito nenhum. Uma vez eu só consegui ver a foto, né, porque eu entrei no quarto dela, vi uma caixa cheia de fotos antigas, e eu comecei a desfolhear e ver as fotos, eu pequenininho, semelhante a essa foto que você vê aqui. Eu pequenininho, no carrinho, eu andando, então assim, eu fiquei vendo as fotos, eu era bem, bem bonitinho quando era criança, né? Eu nunca tive acesso a essas fotos. E as minhas irmãs, né, que é desse casamento, tanto a Karina quanto a Renata, ela tem fotos, ela posta foto delas antigas. Eu tenho algumas aí no meu Face que eu consegui, eu entrei como fake, né, no Face dela e consegui pegar algumas fotos da minha mãe antiga. Você vê, se você olhar aí no meu Face, você vê minha mãe sempre abraçado com ela, festa de aniversário, bicicletas, brinquedo, boneca. Eu nunca tive nada da minha mãe. Tudo que eu tive foi trabalhado, foi suado e foi com meu dinheiro. Fora que eu ainda ajudava a família a manter os alimentos dentro de casa. E hoje estou aí, ó, sendo rejeitado por causa dessa história. Fui roubado e eu acredito que a autoria está na mão da Jandira. Deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês do atestado de óbito. Eu cheguei a mostrar no outro vídeo, mas vou mostrar para vocês comparar. Eu te mostrei a assinatura em questão do casamento, que ele apresentei a amiga com a foto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a dona Luísa. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Bem, quando minha mãe foi vender a casa de Nova Iguaçu, lá de Três Corações, quando eu era bem pequeno, ela chamou o rapaz da imobiliária e foi para avaliar a casa, para poder vender a casa lá de Nova Iguaçu. E eu estava lá embaixo na rua, né, brincando com as crianças, né? E na hora eu cheguei lá na casa da mãe da Paula, né, que eu não sei se ela é viva ainda. E ela gostava muito de mim, né? Ela sempre, todos ali de Nova Iguaçu sempre gostou de mim, tanto que quando eu vou lá, eu tenho tantos lugares para ir, tantas histórias para relembrar de coisas boas que eu vivi com meus amigos. E o corretor foi lá, né, avaliou a casa e falou que aí ela mostrou os documentos e tudo. Eu acho que ela queria falsificar, fazer alguma coisa para poder conseguir vender a casa sem ter que a gente precisasse assinar em questão dos documentos. E esse rapaz desceu, acho que eles discutiram lá em cima, não sei o que, que houve lá com a Jandira e com esse imobiliário. Ele desceu e pediu água, a mãe da dona Paula. Aí ele pegou e falou: que mulher maluca! Falou assim pra ela falando pra mim que ele tinha falado: que mulher maluca! Como que ela vai vender uma casa se a casa tá no nome dos dois filhos? Né? Aí ela pegou e falou assim, sabe? Aí foi quando eu entendi que aquela casa ali estava no nome meu e da Karina. Segundo ela, eu não sou filha do Raul. Eu só fui registrado no nome dele, que ele era o meu melhor amigo. E eu vou te mostrar aqui o atestado de óbito. Né? Aí o que acontece? Quando ela foi para poder vender a casa, eu ainda era adolescente, bem jovem, nem filho eu tinha naquela época. Fui lá na prefeitura, eu já tinha conhecimento, sempre tive desenvoltura, sempre perguntei, sempre entendia das coisas em questão disso, porque eu sempre aprendi tudo sozinho, eu nunca tive ninguém para poder me ensinar, então tinha que aprender sozinho perguntando às pessoas. E eu fui lá aí eu soube que ele foi enterrado lá no Jardim da Saudade, em Edson Passos. Aqui, ó, tem uma foto aqui, vou te mostrar. Aqui, ó. Foi até nesse dia que eu tirei a foto também, que eu fui lá, tá vendo? Ele foi, aí eu fui, ele foi, aqui tá ele, Milton. Vou botar aqui, ó, pra ver se vocês conseguem ver bem um ano. Ó.
Milton Cândido da Silva. E o outro, Milton Lélio Cândido da Silva. Aqui tá os anos, tá vendo? O ano que faleceu, 84. Ele, tá, ele nasceu em 51 e morreu no ano de 84, né? Aí o que acontece? Aí eu fui lá no Edson Passon, fui lá visitar o túmulo dele, dei o nome do meu pai e perguntei e perguntei para eles como que eu faria para poder pegar uma certidão de óbito. Aí eles me deram lá o número, né? Eu fui lá no cartório de Nova Iguaçu, paguei na época R$ 31 e pedi o atestado de óbito. Aí tá aqui o atestado de óbito. E outra, ainda paguei para reconhecer firma, tá vendo? Aqui, ó. E eu comecei, aí fui ver o histórico do meu pai. Em breve eu vou estar indo buscar o atestado de óbito do meu pai, Benedito Ribeiro, porque eu quero saber quem é os pais de Benedito Ribeiro, né? E tá aqui, ó. Certifico que aí fala sobre o acidente do carro, né? Porque eu achava que o acidente era um trem, porque quando eu morava em Nova Iguaçu, quando eu foi assim, eu soube do acidente na Estrada dos Teixeira, na Taquara, no Rio de Janeiro. Quando eu soube do acidente, eu comecei a passar mal, eu comecei a ficar triste. Aí me levaram para Nova Iguaçu para poder ficar com a minha mãe, porque na época meu pai tinha falecido e eu para poder ficar com ela lá, para poder ficar junto com ela no dia do falecimento. Quando eu cheguei em Nova Iguaçu, quando eu cheguei em Nova Iguaçu, eu vi, era o Fusca dele. Eu vi o carro todo amassado, tipo sanfona, todo amassado. Eu comecei a entrar numa crise, comecei a chorar. Foi quando eu comecei a ter febre, comecei a passar mal, porque era uma pessoa que eu gostava muito, né? E vi aquele carro todo amassado e na mesma hora, lá em Nova Iguaçu, passava um trem, né? Tipo uma locomotiva, que um carvão, alguma coisa lá, passava o trem. Então quando ele passava, ele apitava. Nisso que ele apitava, a gente escutava, porque quando eu gostava de sentar no poço, que tinha um poço lá, todo dia de manhã eu só ia para escutar o apito do trem. E quando eu cheguei, o trem apitou. Então eu comecei a achar que o acidente que foi ocasionado em questão do Raul tinha sido o trem. Eu fui saber até um certo tempo. Depois eu entrei em contato com a minha amiga Cristiane, da minha tia Luísa, né? Da tia Luísa, e perguntei para ela, falei, Cristiane, o acidente que meu pai teve foi o quê? De trem? Ela, não, Marcos, o seu pai, ele faleceu um acidente de ônibus. O ônibus bateu de frente, ele morreu de hemorragia interna. Aí foi que eu fui ver que o acidente não era de trem, foi de ônibus. E aqui diz assim, olha, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Ver se dá pra enxergar bem. Deixou filhos, deixou bens e filhos. Aí eu te pergunto, que bens é esse que eu nunca vi? Como eu te falei, eu nunca tive nada da minha mãe. Minha mãe nunca me ajudou em nada. Nunca me levou no médico, nunca me auxiliou tudo, eu tive sozinho. Quem sempre me ajudou foi os meus amigos, senhoras que eu cresci junto, que me têm como filho, né? Como a Lenia, como a tia Hilda, que não faz mais presente aqui. O pessoal do Camargo, né? Que é a família do Camargo, né? Que são pessoas que eu tenho como família, né, que ali eu adorava brincar ali, eu era o pai do Camargo, a mãe do Camargo, não saía da casa dele, vivia tomando café, às vezes dormia lá, né, porque era sítio, parece até a casa do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, e eu nunca tive nada dela. Então, assim, eu tento entender o que aconteceu para ela ser tão desse jeito, né. Então, assim, é... hoje ela é casada, né, tem duas filhas que ela cria, ainda cria os netos, né? Meu filho está com 18 anos, completou ontem. Infelizmente não pude, mais um ano longe do meu filho. E por isso que dói dentro da gente. E, e a gente não pode fazer nada, porque até mesmo se eu entrar com uma ação na justiça por causa de alienação parental, eu ainda vou criar mais revolta dos meus filhos. Eu vou explicar a situação. Depois que eu sair dessa parte de Jandira, eu vou explicar um pouquinho em questão da minha vida, em questão dos meus filhos, para você entender a questão da revolta dos meus filhos. Então, assim, eu acredito que Jandira não seja minha mãe. Ela nunca foi mãe, ela nunca foi presente, como você vê na novela, sempre me rejeitou.
Aí minha tia fala, mas você aprontou? Eu falei, tia, eu aprontei o quê? Desde criança? Criança, eu era recém-nascido quando ela fazia essas coisas. Agora, se o problema é comigo, o que, que tem a ver meus filhos? Ela nunca procurou meus filhos, ela nunca deu nada para meus filhos, ela nunca foi vó para meus filhos rejeitam ela também, eu não sei agora, mas meus filhos não aceitam ela como vó, porque ela nunca foi presente na vida dos meus filhos. Como eu te falei, ela cria o filho da minha irmã, ela tem mais 3 netos, que é da minha irmã Karina, que é o Samuel, Samara e Andressa. E a minha irmã Renata, que é a Tatá, tem o Iago e eu acho que o nome da outra menina é Yasmin, né? Eu não lembro agora, porque eu não tenho contato com eles. Até minha irmã caçula, que eu sou pegada, se afastou de mim por causa do que minha mãe exige. E às vezes eu tenho até medo de chamar ela para vir para cá e ela usar como bonde expiatório para poder tentar tirar alguma coisa para poder levar minha mãe, para minha mãe. Então eu até nem convido, até eu resolver todo esse caso. E E ela nunca foi mãe, né? Infelizmente, é uma coisa que eu tenho que falar. Eu sei que a gente fala, eu não estou falando mal da minha mãe. Eu estou falando o que eu vivi em questão da situação que eu passei. E hoje ela é casada com esse meu padrasto. Ele sempre traiu ela. Já botou doenças venéreas como gonorreia, como doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque ele não fica só com ela. Ele trabalha na Rede Globo, né? Lá no Projac, no Projac em Curicica, nas Bandeirantes, que até fui eu que conversei com o Diego, que no caso é o meu cunhado, que é o esposo da Godoia, para ver se conseguia armar para ele, que ela tinha me pedido para mim conversar com ele. Aí eu fui conversar, ele foi, ligou pro meu padrasto, né? E foi, conversou com ele e conseguiu um trabalho para ele, que se eu não me engano a empresa é Sol, que é lá da Projac. E devido a essas violências todas, ele me acusou de ladrão, mas ele esquece que ele trabalha na Rede Globo, ele faz transporte de maquinários, né, de transporte de maquinários para outras regiões, e quando, em vez dele levar para a Globo, ele leva para casa dele com ventilador, ar-condicionado, filtro, que até minha avó tem um filtro lá que era da Globo, né, que ele deu para ela de presente, mas ela não sabe nem disso, que ela já é uma senhora de idade, né? E fora as outras coisas que ele vai pegando e vai vendendo para as pessoas ali da comunidade para poder ganhar um dinheirinho por fora. Se a Globo for pesquisar bem, ela vai ver que eu não estou mentindo. Lá na comunidade tem pessoas que compraram peças com ele. Eles até me ofereceu, mas eu não comprava mesmo porque eu não tinha dinheiro para poder comprar. Porque dar eles não davam. E, e ela vive atrás dele. Ele trai ela com várias. Cansei de ser criança, né? Quando ela me pegava, a gente morava em Nova Iguaçu, ela pegava a minha irmã Karine, pegava eu, ia lá para Taquara, que ele tinha um lambi-lambi ali no centro da Taquara, né? No Largo da Taquara, na Nelson Cardoso. E ele chegava ali, antigamente Taquara não é essa, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, não era esse desenvolvimento que você vê hoje. Taquara era uma cidade pacata, havia só comércios, bares, né, barracas, e o único comércio que tinha na Taquara era o Ponto Frio, né, que minha avó Stefânia, que no caso eu chamo de mãe, que é a dona Abigail, ela era cliente, olha que ela era analfabeta, mas como ela trabalhava na fábrica, como você vê na novela, que era a Antiga Rica, né, que é do Alexandre, né, que também é dessa instituição, e ela trabalhou ali por um tempo. E e por ela ter a carteira assinada, ela conseguiu, né? Ela assinava com o dedo. Ela conseguiu. Qualquer coisa que ela precisava do Ponto Frio, ela tinha crédito. Qualquer coisa que ela quisesse comprar, ela comprava. E então Taquara costuma-se dizer que Taquara era a cidade do Pombos, né? Porque não é à toa que lá na Praça Jauru tem um prédio chamado Pombal. Né? Por que Pombal? Porque ali naqueles prédios que hoje ela mora ali na Cafundá, no bloco 6, no 1757, onde a Paquita da Xuxa também morou, no bloco 5, né? Tem atores da Globo que moram ali também, que de vez em quando eu converso com eles, que trabalhou na Escravizaura, Sem a Moça, trabalhou na Chica da Silva. E, e então Taquara era bem pacato. Então ali era chamada Cidade do Pombo, porque nesse prédio havia uns buraquinhos que os pombos se alojavam ali e dormiam ali. Então por isso que chamou, hoje o local se apelidou como Pombal, né? Por causa desses, na época tinha pombo. Depois botaram remédio, né? Mataram todos os pombos porque estavam multiplicando e trazendo doença. Então tiveram que matar.
Hoje você vê essa clara desenvolvimento. Então, quando ela chegava na barraca, né, que ela ia de surpresa, já estava lá o meu padrasto, com as loiras lá, bebendo cerveja doidada, mas Jandira é aquilo que você vê na novela. Ela pegava, menina, ela pegava pelo cabelo das louras e fazia as garrafas voar. Os caras do bar já sabiam que ela fazia isso, já tirava tudo de cima do balcão. Copo, garrafa, tirava tudo. Porque o que tinha na frente dela, ela atacava, né? Por causa da tradição. Então ele trai ela há anos, né? Há anos. E o que acontece? Então o cara trai, bota doença, rouba, já matou uma pessoa lá em Nova Iguaçu que teve que sair fugido, né? Que os caras estão atrás dele lá, segundo as informações, que eu vou estar passando isso também para vocês ouvirem, tá? Que eu vou estar passando para vocês assistirem aí e ouvir ao vivo, tá? Que eu vou estar colhendo essas informações. E o cara faz um monte de coisa. Aí eu sou errado. Quer dizer, ela dá mais valor para quem trai ela do que um filho que foi gerado, segundo eu saiba, né? Porque eu tenho dúvida disso também. E ele, eu nunca escondi, eu nunca aceitei traição, né? Antigamente eu traía porque eu não curtia mulheres, então era normal. Quando eu fiquei casado, trair para mim era normal. Hoje eu amo meu companheiro. E traição, se fosse bom, Judas não tinha tirado a própria vida. Então eu não traio, sabe? Porque eu não gosto, traição fede, traição é nojento, eu não gosto. E o que acontece? E com isso, né, acontecendo tudo isso, é, é, ela sempre deu valor às coisas erradas. E a quem acaba pagando sou eu. Hoje ele não me suporta, ele não gosta de mim, né? Usa de violência. Duvido se hoje eu for lá no Curicica, ele vai armar uma cilada para mim, entendeu? Porque devido a essas coisas que eu tô falando aqui publicamente, para vocês poderem estar ouvindo e vendo. Então assim, galera, eu não tenho nada a esconder, mesmo porque eu não tenho medo da morte. E, eu quero entender. Eu quero entender o que está acontecendo. Apesar que eu sei o que está acontecendo. Entendeu? Então, está aí um pouquinho da versão da Jandira, né? E logo depois eu vou falar sobre os meus filhos. Por que meus filhos estão revoltados, tá? E por que hoje eu pago por isso, tá bom? Então, galera, eu vou estar aqui me despedindo. Eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens de consolo, de edificação. Eu quero agradecer vocês por acreditar em mim. E muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, por cada palavra que eu recebi de vocês. E quando eu falei que eu ia tirar minha vida, que eu não estou mais aguentando a dor, não foi brincadeira não, porque depressão é uma coisa tão ruim, que vem tanta coisa na nossa cabeça. Ainda mais ontem, pô, aniversário do meu filho, dia 19. Quando eu terminei com a minha ex-mulher, ele estava com 11 anos. Se você ver nas fotos do Face, ainda consegui acompanhar ele até um certo período. Mas devido hoje eu estar aqui nessa cidade, né, morando aqui em São Gonçalo praticamente está esquecido, tá? Aqui você não tem prefeito, você nem vê a cara do prefeito, só vê o prefeito bebendo suas cervejinhas lá no Porto da Pedra, e o povo aqui tudo sofrendo em questão dos problemas que acarreta a cidade. Ele está com o dinheirinho dele guardado, não é? Então, se dane o povo. Desculpa eu falar assim, porque eu também moro aqui e estou pagando por isso. Fui hoje no hospital, né? O hospital horrível. Você não é muita gente para ser atendida. As pessoas tudo tirando sangue com aquelas agulhas de bezetacil, né? E eu fiquei lá de uma certa hora até mais tarde. Tinha um rapaz lá que acho que estava desde 5 horas da manhã, né? Desde 5 horas da manhã até agora à tarde. Eu falei, pô, se você tá aqui até 5 horas, até agora à tarde, imagina que hora que eu vou sair aqui desse hospital. Eu falei, ah não, desisto. Aí peguei, vim embora, nem fui ser atendido. Claro, eu já tô com 40 anos, tenho que fazer o exame da próstata, tenho que me cuidar, porque eu não sei como é que tá a minha saúde, essas dores de cabeça, eu não sei por que tá havendo isso. Eu já não tenho mais vício nenhum, tá? Eu não bebo, não tô fumando mais, graças a Deus, não tô bebendo, não tô fumando mais. Meu corpo está limpo, né? Então pode ser de repente ou por causa do cigarro, né? Já fumei maconha, né?
Então, assim, não sei, né? Hoje eu não fumo mais, tá? Graças a Deus. Eu fumava porque era a única coisa que me deixava mais zen, tranquilo. É, Era uma coisa que me deixava alegre quando eu via os filmes. Não tenho vício, tá? Eu não tenho vício. Eu fumava porque também gerava fome e acabava fumando. E depressão, você sabe, né? A gente acaba abrindo espaço para isso. E hoje eu não faço mais. Profetizei na minha vida que eu não quero mais nada disso na minha vida. E dar valor às pessoas que estão do meu lado. Meu companheiro, eu estou 8 anos morando com ele. É, Me ajuda, está sempre do meu lado, se preocupa comigo. É, a nossa depressão eu acabo passando para ele também, tadinho. Que ele acaba chorando junto comigo, ele sofre junto comigo. Hoje de manhã, né, com essa dor na cabeça, eu acabo ficando desesperado, começo a falar um monte de coisa, ele acaba se entristecendo, porque não é isso que ele queria, né? E então assim, galera, eu eu só tenho que agradecer vocês, tá? Eu só tenho que agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Eu não vou tirar minha vida. Eu vou tentar dar uma viravolta nisso. Eu vou começar, eu vou começar a buscar recursos, tá? E vou começar a buscar recursos em questão de quê? Eu vou me matricular agora, vou voltar a estudar. Quero fazer pedagogia, quero fazer advocacia. Não advogado, eu quero formar como advogado para poder ajudar outras famílias, né? Porque hoje nós não temos mais advogados como de antigamente. Ainda existe alguns que ainda mantêm os padrões, mas pelo que eu ouço e pelo que eu vejo, é ridículo em questão do respeito entre o cidadão. Eu já tenho casos aqui de advogado que fez assinatura a punho, largando processos de outras pessoas, e isso acaba prejudicando tanto sentimentalmente uma mãe, uma família, em questão da falta de respeito, em questão e paga um dinheirão, aí paga um dinheirão para poder fazer isso, paga dinheiro para fazer aquilo, aí quando chega na hora ainda faz uma assinatura por largando o caso depois que gastou um dinheirão. Quer dizer, isso é uma falta de respeito, né, como cidadão. Então, galera, eu só tenho que agradecer a vocês por estarem me acompanhando. Eu não quero ser mais ou ser menos do que ninguém, porque eu estou nessa vida de passagem. É como eu te falei, tirar a vida é fácil. Eu estava até pensando o quê? Pegar um chumbinho, botar dentro do Danone e tomar, fazer igual o cara fez lá no prédio do Cafundá, onde minha avó morava. Ele pegou, botou no dele e botou no dos filhos, né? E botou no dos filhos. E eu que na época eu brincava no corredor do prédio, estava sentindo um fedor de podre, né? Aí eu chamei o zelador, né? Chamei o pessoal lá do prédio e eles foram lá ver, né? E estavam todos mortos porque tinham tomado Danone com chumbo que o próprio pai botou para os seus filhos. Claro que eu não faria isso com ninguém, tá? Faria comigo. Eu não tenho medo da morte. Eu só não fiz isso comigo porque eu conheço a palavra de Deus. Eu fico vendo o exemplo de todos os discípulos que passaram por dificuldades para chegar até onde chegou, mas não tiraram a sua vida, né? Como José, Moisés, Esther, Jeremias. E se Deus tem um plano comigo nesse lugar, que eu vejo que Ele tem um plano comigo entre as famílias e as pessoas aqui da região, que eu tenho carinho de todas as pessoas, como eu te falei, até traficante me convida para fazer trabalho na comunidade. Policial tira foto comigo. Como eu te falei, para mim pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro. A vida que eles fazem dali para lá é problema deles e cada um vai responder da sua vida a Deus. Mesmo porque eu não quero ter responsabilidade com a vida de ninguém, tá? Eu tenho responsabilidade com a minha vida. Eu vou para a Rocinha. A primeira vez que eu fui na Rocinha para fazer os trabalhos da venda dos meus DVD lá no comércio, só que eu tive que parar por causa dos tiroteios que estava tendo lá. Eu tive que parar e não consegui concluir o meu trabalho, que eu estou para voltar lá novamente. E na minha caminhada na Rocinha, né, que eu andei lá, que eu fui pelo outro lado, não pela parte da Gávea, eu fui pelo outro lado, porque como eu vim do centro, né, de Botafogo para cá, que eu moro em Niterói, em São Gonçalo, então vim da Praça 15 para cá. E soltei lá, fui vendo, eu nunca tinha ido na Rocinha. Aí fui subir, essa é a primeira vez que eu fui subindo sozinho. Fui sozinho, fui abordando os comércios, né, fazendo amizade com as pessoas. E chegando lá em cima, né, tava cheio de policiais, os policiais ainda brincou comigo, né, que eu fui lá numa pensão, né,
para poder vender lá para a senhora. E um policial se aproximou, olhou que ele já me conhecia, a Luluzinha, né? Ele, gostou do meu braço? Eu falei assim, epa, rapaz, essa daqui é casada, hein? Tira o olho que essa daqui é casada. Quer dizer, todo mundo riu, brincou. Mas por quê? Desde o momento que você mantém o respeito, você tem o respeito entre as pessoas. Não precisa ficar fazendo guerra, destruindo família, matando pessoas para poder evitar isso. Não. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele não foi armado, ele não foi com, com nada. Ele foi somente com a fé e a coragem em Deus. E outra, a pedra, tem muita gente que prega que a Jair pegou a pedrinha, zum, 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 rodou e tacou no gigante. A pedra não é essa. Isso aí Jesus já falava por parábola só para os inteligentes entender, porque os burros fazem tudo errado. A pedra é a palavra. Enquanto muitos queriam matar, ele apenas com uma palavra derrubou o gigante sem ter que usar violência. E outra, não matou, ganhou para Jesus, para Deus. Então assim, galera, é assim que eu vejo. Aí quando eu cheguei lá na Rocinha, né, que eu fui lá em cima, lá no topo, aí conheci o Caio, né, que é um dos representantes de lá da Rocinha. Aí ele falou assim, olha, eu vou te levar lá em casa para tomar um café. Não, sim, com certeza, porque foi essa a nossa educação, que eu sou de uma época que se dava benção e professor levava flores, porque o que envelhece é a carne. A alma continua do mesmo jeito. Eu ainda vou conseguir falar seu nome. É Van. Van Willy, eu vou conseguir falar seu nome, tá? Né? Aí o que vou chamar Moreira, né? O outro nome, Moreira. E o que acontece? Ele me viu, né? Eu tava lá conversando, brincando com o pessoal lá em cima, né? Falei, ó, quando vier uma mulher aqui, tira o olho, hein, rapaz? Isso aqui é casada, hein? Aqui tem hora que Luluzinha vira homem. Luluzinha é essa mulher aqui, tá vendo? Essa personagem aqui que eu faço. Bolinha é quando eu tô de barba. Essa aqui é a Luluzinha, tá vendo? É a personagem que eu faço para poder apresentar para os trabalhos das crianças. Aí ele pegou e falou assim: vou te levar lá para tu tomar um café comigo e quero te apresentar um espaço que eu tenho ali, que é um teatro, para você vir trabalhar com a gente aqui com as crianças. Eu falei, tá, eu tô até para ir lá para poder estar conversando com ele, questão desse teatro, tem ele aqui no Zap, tá? E eu vou estar entrando em contato com ele lá e vou estar vendo se eu consigo fazer um dia da semana essa apresentação em questão dos trabalhos para as crianças lá da comunidade. Aí eu falei, ele pegou, sobe aí na moto. Eu lá no meio da rocinha, cheio de tiroteio, policial de um lado, gringo do outro, pessoal tirando foto minha, né? E que eu tava com a roupa do meu pé de laranja lima, o emblema da Luluzinha. Aí muito perguntando que tipo de trabalho que eu fazia. Tinha muito repórter lá em cima por causa da guerra que tá tendo lá. Isso já ano passado, tá? Tendo uma guerra lá. Aí ele falou, sobe aí na moto. Aí subi na moto, rodando, nem conhecia a Rocinha direito, né? Eu sei que eu fui rodando aquele morro todo de lá da Rocinha. Aí depois cheguei lá na UPP, onde tem uns policiais, né? Cheio de policial, cumprimentei lá todo mundo, brinquei com todo mundo com aquele sorriso no rosto. Aí cheguei lá, desci, que ele aluga casas, né? Fui lá atrás da UPP, aí fui lá na casa dele. Aí ficamos conversando, me mostrou lá a paisagem linda, né? Da Gávea, né? Aqueles morros lá que ele sobe, falou que em todo, né? E tá. E aí aí ele fez o cafezinho, tomei o cafezinho. Aí depois aí ele foi lá, me levou para conhecer o teatro, né? O teatro é tão bonitinho, é tipo funil, né? É uma descida, cheia de escadinha, com um espaço grande para poder fazer a apresentação. Falei, nossa, que legal, e abandonado, né? Porque ninguém lá está trabalhando por causa desses problemas que tá vendo. Falei, pô, show, assim que eu tiver uma oportunidade, vou sentar aqui, vou conversar com você, a gente vai fazer um trabalho aqui com essas crianças. Combinado? Ele falou, tranquilo. Aí ele pegou, me botou na moto, desceu comigo, me levou até lá embaixo, aí me deixou, eu falei, ó, pode me deixar aqui que agora eu vou dar continuidade no meu trabalho. E lá eu fiquei trabalhando, interagindo, brincando com todo mundo. Assim também foi no Morro da Dona Marta. Inclusive eu posto alguns vídeos aí do clipe que eu fiz, né? Eu passeando pelo Morro da Dona Marta, né? Falando com o Bené, que é um dos trabalhadores, que é o palhaço, que faz os trabalhos com as crianças lá. Eu era doido para conhecer uma amiga minha chamada Salete, né, que faz um trabalho de turismo com os gringos lá que vai visitar a região. Né, fui lá na casa da Salete, cheguei lá, tava o pessoal lá. Aí queria falar com a Salete. Na mesma hora eles passaram o rádio Salete, né, daqui a pouco tava a Salete lá. Né? Porque a Salete ela é muito conhecida e respeitada em questão dos trabalhos que ela desenvolve com as pessoas que vêm de fora para poder apresentar à comunidade a questão dos projetos que são desenvolvidos dentro do Morro da Dona Marta, né? Que é a favela Dona Marta, assim que eles falam. E
Sim, verdade. Very. Sim, é verdade. Inclusive, eu vou finalizar aqui, vou te falar uma coisa que aconteceu aqui em São Gonçalo que você vai entender. Verdade, porque a salvação, ela é individual. E quando a gente for responder, a gente vai responder a nossa vida a Deus. Porque eu não vou responder pela vida de ninguém, porque eu não conheço a vida de ninguém, entendeu? E eu vou falar sobre isso que você acabou de falar dos falsos profetas, né? As pessoas que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro próprio e muitas das vezes até para constranger ou arrumar problema entre os irmãos. Isso é bíblico, isso acontece, tá? Isso que você falou é bíblico, existe. Tá? Hoje eu entendo o que Jesus fala. E lá fui, me diverti. No Morro da Dona Marta também, vou lá, filmo. E lá que não pode filmar, hein? Mas eu filmo, eu sou cara de pau, eu filmo. Eu falo, pode deixar que eu não tô filmando ninguém aqui não. Aí bota aquele, né, pra mim, né? Aí como você viu lá, eu faço minhas filmagens, subo o morro, desço o morro, porque eu não gosto de subir pelo bondinho. Aí eu vou pelas escadarias, eu adoro ter contato com as pessoas. Não só eu, como todos os turistas, né? Porque eles gostam de ter contato com o povo, né? Tô que gringo, quando vai para as comunidades, pega as mulatas, casa e naturaliza. Porque tem ginga no pé e sabe falar. Agora você vai para esses condomínios luxuosos, esses, como Icaraí, Niterói, não todos, tá? Que ainda tem pessoas que ainda resgatam a educação dos nossos pais. Eu digo em questão de soberbos, né? Tu dá uma boa tarde, é cara e crachá. Boa tarde, senhora, cara e crachá. Boa tarde, senhora, cara e crachá. Hoje eu entendo a piada do Zorra Total, né? Porque o nosso amigo partiu, mas a piada continua. Porque eu não tenho paciência, né? E e é isso, gente. O meu trabalho, ele não é para poder. É tanto que eu faço tudo sozinho. As pessoas aqui da comunidade vê. Eu ainda não tenho equipe para trabalhar para mim. Eu vou pro Morro da Dona Marta, vou vendo meus DVD. É pouco, não é muito. Mas eu já devo ter vendido aí, desses 8 anos que eu tô aqui, eu devo ter vendido uns 100 mil DVD. Né? Porque haja DVD. E a menina que eu compro lá em Niterói, ela prova isso. É muito DVD. E tudo montado da Luluzinha, dos trabalhos que eu desenvolvo. Claro, é pouco, mas aí todo o dinheiro que entra, que não dá para poder se manter, porque São Gonçalo parece a época do Egito, as pessoas só trabalham para poder pagar impostos. Para você ter ideia, o ônibus 4,25. Tu compra um produto aqui, parece que é de quinta categoria. Parece que o resto de Niterói que vem para cá. É carne podre, frango podre, produtos e alimentos tudo fora da validade. Por quê? Porque aqui não tem fiscalização, aqui não tem trabalhador. Você chega em Niterói, você tem gari para tudo quanto é lugar, tem guarda municipal para tudo quanto é lugar, policiamento para tudo quanto é lugar. Agora São Gonçalo é um por todos e todos por um. Porque aqui eles não fazem nada pela família. Aqui você não tem creche. E as poucas creches que tem dão direito para as pessoas que têm carro, tá? Você não tem cursos profissionalizantes, porque eu falo isso que eu sou de Jacarepaguá, você tem Madureira, você tem a Faetec de Quintino, você tem Cascadura, você tem Barra da Tijuca, até nos condomínios luxuosos que ficam em frente ao Barra Shopping, o New York, lá da Barra da Tijuca, que são condomínios luxuosos que moram artistas, cantores, que eu tenho acesso lá, que eu tenho clientes lá dentro. Você entra lá dentro, lá tem escola municipal, e não precisa, porque eles têm dinheiro. Tem creche, você tem ações sociais, você tem projetos culturais. E São Gonçalo, fizeram um teatro em frente à prefeitura. Cadê que aquele teatro abre? Foi gastado o maior dinheirão para construir aquele teatro. Eu nunca vi, eu moro aqui há 8 anos e nunca vi aquele teatro aberto. E quando eu vejo, geralmente é a esposa do prefeito trabalhando. Porque o prefeito mesmo a gente não vê. Eu não estou falando mal dele mesmo, porque se mudar de prefeito vai piorar. Porque a cidade segue uma hierarquia, né? Porque não ou ele faz com que manda, ou ele morre. Desculpa eu falar assim, tá? Porque hoje até falar a verdade rola processo, né? E o que acontece? E fica essas pessoas pagando pelos erros. Não é à toa que Jesus compara a gente com formiga. Só para alimentar as cabeçudas, ficar comendo filé mignon nas suas costas. Eu falei numa outra gravação que eu tinha ido fazer um trabalho, porque eu estava precisando levantar um dinheiro para comprar material. Então eu saí, foi num domingo, né, de manhã, saí num domingo de manhã, apesar que as casas aqui ficam tudo fechado, você não vê ninguém na rua, né, porque as pessoas têm medo de assalto. E o que acontece? Aí como que eu posso falar? Aí eu fui fazer o trabalho lá no Santa Catarina, que é uma região, uma comunidade que tem mais pra frente. Aí eu peguei e falei assim, aí eu fui fazer, né, botei o meu uniforme botei meu boné, botei minha blusinha do meu projeto e fui pra rua vender meus DVD. Quando eu bato de porta em porta, eu vendo sempre a R$ 5, porque eu tô com minha impressora ruim, então eu não tô sem capa. Então, como não fica valorizado, eu tenho que vender a 5, que é pouco. Para mim fazer R$ 100, eu tenho que vender 20 DVD e até R$ 5 para as pessoas aqui é muito.
E eu estava andando, né? Fui lá, fui abordando as pessoas, fui nos bares, fui nas casas, tudo, eu não chamo, eu vejo a pessoa na porta e vou lá e abordo a pessoa. E olho dentro dos olhos para poder mostrar a verdade. E eu tava num. Aí eu parei num lugar ali em Santa Catarina, e num lugar que tem um açaí, né? Tava um senhor, um rapaz, um jovem, né? Vou dizer jovem, porque praticamente quase a minha idade, só com aparência bem mais velho, e a sua esposa. Aí sentei, a gente já olha para o cidadão, a gente já sabe até da resposta, porque ainda mais nossa geração, né? Porque a gente falava dentro dos olhos. E eu cheguei para ele e falei assim: olha, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou representante de um projeto chamado Sinal da Paz e Solidariedade e desenvolvo um trabalho para as crianças na comunidade, aonde eu pego o apoio das empresas, residências, pessoas que me ajudam comprando DVD para conseguir manter o projeto e resgatar o entretenimento e o desenvolvimento para as crianças, através das brincadeiras. Em épocas festivas eu faço a distribuição de brinquedos, roupa, tudo que eu puder fazer eu faço. E ele, escutando, aí veio e falou assim: você é de que igreja? Eu falei: eu não sigo igreja, eu sou gay. Mulher pra mim é do nariz pra cima, o resto é Deus pra quem gosta. O que vale é o respeito e a opção masculina. Mesmo porque eu não sigo religião, eu sigo Deus. Aí ele pegou, aí tá, e ficou falando. Aí eu falei assim: mas. Aí eu não sei o que entrou um assunto de Moisés. Logo um tema que eu gosto muito, né? Porque eu tenho um filme de Moisés que eu posto aí pra vocês verem. Erivan, ah, sim, Erivan, né? Verdade. Não, é como eu te falo, eu não desejo mal pra ninguém. Cada um colhe aquilo que planta, não é verdade? Então, assim, e eu ela conversando, assim, sentei na mesa, falei com ele, eu não sei o que houve, entrou o assunto de Moisés. Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei: meu filho, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês. Até Moisés levantou uma serpente no meio do deserto para que o povo tivesse que acreditar. Ele, não, 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 não. E com o anel do seminarista no dedo, né, com aquele brilhante vermelho, né, e um símbolo do lado, né. Ele escondendo, conforme ia falando, ele ia escondendo o dedo, né, e eu só olhando pro anel dele. Aí ele pegou e falou assim, aí ele pegou e falou assim, aí ele pegou e falou assim: ah, meu filho, Moisés levantou uma serpente no meio do deserto porque as cobras estavam picando o povo. Eu falei: olha só, rapaz, cobra pica desde a época da minha roça, porque eu vim da roça, tá? Agora vem contar a história da carochinha. Pelo contrário, Moisés levantou uma serpente no meio do deserto para que o povo tivesse que acreditar em alguma coisa, porque o povo estava descrente. Eu tenho isso em filme, eu estudei sobre isso, até um analfabeto sobre isso. Agora eu te pergunto: que seminário é esse que o senhor fez? Se você não conhece, a minha primeira igreja foi a igreja católica. Começava a se dar benção pelo padre para chegar aos idosos. Depois conheci a Universal, foi aonde eu conheci mais da palavra em questão dos estudos que eu fazia. Depois conheci a igreja do Reprepé, que é aquela igreja que o fogo cai, né, que é onde eu desenvolvi mais os meus talentos, os meus dons em questão de espiritualidade, e logo que era da igreja do Mirante, e logo depois conheci a Assembleia de Deus de Boiúna, que é a Assembleia que é da sede de Madureira. Fiz seminário com o pastor Zé, só não concluí, tá? Só não concluí, mas cheguei a fazer alguma coisa. Mas a Assembleia de Deus de Buiúna, além do seminário, ainda tinha os estudos bíblicos, que não só nos estudos catecismo, mas também estudei estudos bíblicos. Então, meu filho, eu não aprendi, não era para poder ganhar cargo ministerial, não era para não, eu estudava porque eu sofro preconceito desde quando era criança. Então eu queria ter conhecimento e desenvolvimento em questão da Bíblia para que eu pudesse futuramente me defender. Agora o senhor vem querer falar para mim que Moisés levantou uma cobra no meio do deserto para poder picar o povo. Você assim: ó, não vou nem discutir com o senhor. Aí ele viu que eu estava debatendo, aí ele pegou e falou assim: estou vendo que você é militante. Eu falei assim, eu nem sabia o que era essa palavra militante, porque é uma palavra que eu não uso. Aí eu falei assim: olha só, rapaz, eu não vou ficar discutindo com você, não. Aí ele pegou e falou assim: estou vendo que você indicia as crianças ao homossexualismo. Eu falei: olha só, rapaz, eu tenho um filho de 18 anos, fiquei 11 anos casado para educar e ensinar da forma que meu pai ensinou. Eu tenho uma filha de 13 anos e não é porque eu sou gay que meus filhos vão ser gay, tá? E outra, meus filhos já estão terminando os estudos.
são inteligentes e meu filho já está trabalhando, e outra, vive a vida deles, porque foi assim que eu eduquei. Está lá na rebeldia, mas pelo menos estão aprendendo, porque eu também já fui rebelde. Agora, se eu ver querer dizer para mim que qualquer pessoa que me conhece, tanto de Jacarepaguá, quanto de qualquer lugar, de qualquer município, eu sempre fui para casa de amigas minhas, já dormi na casa de amigas minhas, eu tenho crianças que eu peguei no colo, que hoje já estão grandes, como a Regiane, como outras crianças que já são pais também, tá? E eu vi nascer, eu vi na barriga e vi crescer. Eu nunca faltei com desrespeito com o filho de ninguém. E nem com o marido de ninguém. Agora, não é à toa, meu filho, que eu copio os homens, que eu copio as mulheres. Porque se eu copiar homem, eu vou ter que me vestir de palhaço, né? Aí ele pegou, aí eu falei assim, e outra, me dá licença que eu não vou ficar discutindo aqui com marmanjo velho, não. Porque o meu compromisso é com criança, não é com barbado velho, não. Porque eu respondo pela minha geração, não por essa geração, que a educação é diferente. Peguei e saí falando, porque eu falo pelas culatas. Aí tinha as duas crianças, as duas jovens assim falando, tô falando, eu, hein, Neto, tem hora que, Neto, que desci Gonçalves, minha filha, manda tô pra aquele lugar. Mexe com a língua dessa, tu não vai ter resposta na ponta da língua. Ela conhecia a geração dela, eu não respondo a geração de hoje, que a educação é diferente. Peguei e fui embora. Quer dizer, esse pastor, que se diz, titula pastor, já tem uma má fama em questão dos procedimentos que ele faz em questão daquilo. Esse, como você falou aí, o nosso amigo Erivan, esse é os falsos profetas que Jesus falava, que vem como lobo devorador, perdão, que vem como ovelha para poder, mas dentro dele é um lobo devorador, entendeu? O diabo, ele é assim, o diabo ele foi um anjo de luz, que se chamava Lúcifer, por ser tão iluminado. O que acontece? Ele se voltou contra Deus e levou muitos com ele. Eu até costumo dizer que nós somos aqueles anjos que se voltamos contra Deus, e hoje nós estamos tendo uma oportunidade de voltar novamente para a nossa morada, né? E, e é isso, gente. Olha, entre outros assuntos, depois eu vou falar sobre um pouquinho em questão da história dos meus filhos e por que eles estão revoltados. Eu entendo eles, né? Porque eles são crianças, eles não estão ainda aprendendo em questão de conhecimento. Como a gente era adolescente, a gente fumava um cigarro para se achar adulto, ou fazer qualquer coisa, né? Para poder se achar adulto. E hoje, quando eu vejo meus filhos com a mesma atitude, né? Como eu já passei por essa experiência, eu jamais, mesmo porque são meus filhos. Eu só não pode me responder. Só não pode me responder porque não foi essa a educação que eu dei para ele, nem a educação que meu pai deu. Mas se ele tá revoltado, se ele entra com fake, joga piadinha, não me interessa, não me importa, ele está aprendendo a se defender. É meu filho, ele pode ser um bandido, ele pode ser um ladrão, ele pode ser um mafioso, mas é meu filho. Se mexer com meu filho, tá mexendo comigo, né? À toa que eu copiei as mulheres. E é isso, gente. Então, logo, eu vou estar falando um pouquinho sobre meus filhos. Esse novo vídeo eu vou estar postando no meu novo Face, tá? Que é o do Sinal da Paz, Kikito Lima, né? Porque esse Face que eu abri, galera, esse Face novo que eu abri foi para poder colocar pessoas conhecidas, pessoas que eu tenho contato, pessoas que eu sei que é o Face, porque nesse Face eu tenho 7 Faces, eu tenho da Luluzinha, da Glorinha, do Bolinha, da Aninha e do Alvinho. São 5 faces de personagem, onde quando eu faço as vendas dos DVD, boto o face, que é o sinal da paz, e a pessoa escolhe o face que quer ficar. Se você reparar, eu coloquei como privado, né, para poder tirar um pouco esse falo. Não porque eu tenho que esconder nada de ninguém, é porque estava entrando muita gente, mandando muitas mensagens irritantes, né, que não vale a pena. E então eu vou estar começando a escrever sobre esse livro, quem roubou o meu pé de laranja lima. E esses conteúdos desses vídeos vai me ajudar, né, para poder estar criando esse livro, juntamente com as informações de pessoas que conviveram comigo esses anos todos, que cresceram do meu lado, onde eu vou estar colocando em áudio e vídeo para vocês poderem estar ouvindo aí os relatos das pessoas em questão à minha infância, onde vocês vão testificar em questão do livro, que é o meu pé de laranja lima, que é a minha história. Só eu posso responder esse livro. E tem um amigo meu, lembra da Dona Helena? A mulher, a mulher mais rica da cidade? Lembra, acho que era, no personagem aqui era o Serginho, né? Acho que o nome dele era Serginho. Esses personagens, esses autores ainda vivem, que é o meu amigo que está aí no Face, eu não vou falar o nome dele aqui agora, e a Dona Helena. Né? Vou falar o nome do personagem, o Serginho e a Dona Helena. Esses são os personagens, porque o nome dos autores são outros.
E desculpa, meu amigo, eu sei que você tá aí, tá? Eu hoje agora eu desconfio de tudo e de todos, tá? Eu não sei o que se passa. Eu nunca saí da Estrada dos Teixeira, eu cresci na Estrada dos Teixeira, a minha família está nos Teixeira, que são os meus amigos. Eu nunca saí dos Teixeira, sempre, toda vez que eu quero sair, eu vou lá nos Teixeira, vou na Leninha, vou no Camargo, vou na Regina, vou no pessoal ali, todo o pessoal da minha infância, que eu gosto de relembrar meus tempos, e fico ali conversando, que são pessoas que eu tenho como família. Eu durmo na casa, eu como com eles, eu bebo cafezinho, eu tomo café com ele, a gente começa a rir das nossas histórias do passado, que são pessoas que cresceram junto comigo. Todas as festas, você vê aí, teve a festa do Arthur, só não fui mesmo porque eu não estava com condição financeira para ir. E teve a festa do Arthur, fui convidado, eu sempre fui convidado para as festas em questão dos amigos íntimos, pessoas que me conhecem. Mas assim, meu amigo, vou falar Serginho, tá? Para não ter que falar seu nome. Eu sei que você deve estar aí vendo e eu sei que você está no meu Face. Você mandou uma mensagem para mim dizendo que queria me ajudar, fazendo doações de roupas. Eu sou grato, muito obrigado pelo carinho e pelo respeito da minha pessoa. Você sabe que eu nunca desrespeitei a sua família. Tenho você como irmão, nunca te desrespeitei. Tanto você como seu irmão, que é por parte de pai. Não, nem sei se é por parte de pai, né? Você tem seu irmão lá, né, de consideração. Hoje você tem a sua irmã aí, né, por parte de mãe. E você cansou de fazer festas de aniversários aí. Eu cansei de ver foto com você, com o pessoal lá da vila, da Dona Estela, o Dé, nosso amigo lá, que é vereador. Via você lá confraternizando e eu ficava triste porque eu foi seu amigo de infância, a gente interagia junto. Se você não lembra, eu não sei, mas eu lembro. E, e a gente brincava junto. Você me deu aquele caminhãozinho que eu dei pro Luizinho, né? Que Luizinho leva o nome do Luiz, que é Luiz Carlos, né? Que hoje a gente também não tem contato. E também é ficou uma pessoa que tem um coração ruim, tá? Que, né, você vê que no filme não mostra, na novela mostra muito, mas tu vê quando eu apanhava o Luizinho, já meu pai já fazia questão de mostrar no filme. Ele ficava rindo quando eu apanhava. E assim, você falou que queria fazer essas doações de roupas, né? Eu queria até ir pegar essa doação, mas eu fiquei, depois que eu tive o conhecimento desse livro e soube de algumas histórias, eu desconfio até de você. Desculpa, você nunca me convidou para uma festa sua. Você nunca me chamou para uma comemoração. Sua mãe me trata do mesmo jeito que você vê aí na novela. Sempre me rejeitou. Sua tia, então, muito menos. Sempre mandei convite para sua mãe, para os seus familiares. Vocês nunca me aceitaram. Não digo você que você está aí no meu Face. Não, não culpo você. Eu não sei se você sabe dessa história, porque você era um menininho riquinho. E no outro capítulo aí, no 32, meu pai ele fala para mim ter vergonha na cara, em questão do que sua mãe, em questão da rejeição. Até hoje sua mãe me trata desse jeito. Ela me trata com uma desconfiança, ela me trata com rejeição, mas sempre teve um sorriso no rosto, mas ela lá e eu cá, sempre foi assim. É educada, é uma boa pessoa, não tenho o que dizer. A questão da minha pessoa é uma coisa, a questão das outras pessoas são boas. Nunca me aceitou no Face. E agora você pedir pra mim aí buscar a doação, não tô falando mal de você, que você sabe que eu gosto de você pra caramba, mas enquanto eu não conseguir resolver esse problema do livro, eu não vou aparecer mais nos Teixeira. Gosto muito dos Teixeira, né? Gosto muito do pessoal aí, as pessoas têm um carinho muito grande por mim. A Regina vive me chamando para poder ir para aí, mas depois que eu descobri do livro, eu não quero ir para aí até eu conseguir resolver sobre isso. Por que eu fico com dúvida? Porque você sabe que a Ivani Ribeiro, a casa da sua mãe, ela dava saída para a casa, que é onde a Ivani Ribeiro ficava, e para o sítio, onde era o centro de Macumba, onde o seu cunhado, né, cunhado acabou comprando esse sítio. E eu tive ligando para uma amiga minha lá do Sossego, que é a Ini, e a gente conversando, né? Aí ela falou assim, eu falei pra ele, que aqui, lá nos Teixeira não era essa cidade, era tudo roça, e era só sítios, né? E era mato, a gente brincava até, acreditava até em Saci Pererê, ouvia os grilos cantando, pegava vagalume, brincava de noite, não tinha esses problemas que você vê hoje aí nos Teixeira, essa falta de respeito e questão do desenvolvimento que está tendo hoje aí. E, e não tô, eu tô em dúvida, tá? Não é você, sou eu agora no momento, tá? E
eu perguntei a Leni, falei, Leni, eu já sabendo que a resposta seria essa. Eu falei, Leni, você lembra aquele sítio que o nosso amigo pegou, comprou, o Beto Barranco? Ah, sei. Você lembra o nome do... Porque ali dentro daquele sítio tinha um senhor que ele se isolava, ele era escritor também. E ele não se aparecia para ninguém. Quando ele saía de carro, ele saía e ninguém via ele. Aí como eu tinha acesso ao sítio, porque o antigo caseiro de lá, que era o Sideni, não, acho que seu Bertino, que eu acho que ele não está mais vivo hoje, que era meu amigaço, né? Como eu queria ganhar um dinheirinho para comprar doce ou até para ajudar minha mãe a botar comida dentro de casa, eu ia, entrava, ele me chamava, né? Eu ia lá, varria a rua, que era grande o sítio, né? Era de estrada de concreto e tinha piscina, tinha as coisas. Aí ele pegava aquela vassoura, né? Varria e nos gramados eu varria com aquela vassoura de ferro. Aí eu, como achava a casa muito bonita, né? Toda linda por dentro, eu fui disfarçando e fui entrando dentro, entrei na casa. Quando eu entrei, tinha uma empregada, né, que trabalhava para ele, e eu falei assim: quem é que mora aqui? Ah, mora, mas ele não vai poder atender não, porque ele não atende ninguém. Ah, mas eu queria conhecer ele. Não, você não vai entrar. Eu acho que eu falei tão alto já para que ele ouvisse, e ele saiu do quarto, veio até mim e começamos a conversar e viramos amigos, né? E ali dava saída para casa desse sítio. Hoje, aí eu perguntei para ele, falei, Eni, qual o nome daquele rapaz, do dono desse antigo sítio? Já imaginando que poderia levar ou Vasconcelo ou Ribeiro. O nome do meu pai é Benedito Ribeiro. O nome que fez a readaptação para a novela é Ivani Ribeiro, né, que era minha amiga, e ela era a professora Cecília, que você vê aí na novela, e ela que me ajudava em questão do que quando eu apanhava das minhas irmãs, porque depois eu passei a apanhar por Godoy e pela Lili, eu levantava a camisa e mostrava as marcas dos cintos que eu levava, e ela cuidava de mim ali. Me dava banho com sal grosso, mandava entrar no banheiro, dava banho, eu era bem criança. E, e eu contava minhas histórias para ela em questão dos maus tratos, tanto para ela quanto José Mauro de Vasconcelos. E eu perguntei pra ela quem era o dono daquele sítio. Aí a Aline pegou e falou assim pra mim, ó, Paco, que Paco é o meu apelido, mas ela me chama de Vinícius, né? Ela, Vinícius, aquele sítio ali era do senhor chamado José Ribeiro. Falei, ah, Aline, eu já sabia que você ia dar esse sobrenome. Lembra que eu te falei da Ivani Ribeiro, que o nome do meu pai era Benedito Ribeiro? Não é estranho? Aí eu peguei e falei assim, aí, tá. Aí eu juntei as peças, tá? O, Juntei as peças. Só que enquanto não consegui descobrir a verdadeira. Como eu falei, eu fui vendido pelos meus irmãos, fui dado como sacrifício em questão do pacto que eles fizeram, tá? E eu não confio. Eu tô falando abertamente, tá? Porque se eu tivesse medo, eu não estaria falando isso publicamente. Mesmo porque eu não quero guerra, não quero nada, nem não estou aqui falando em questão de dinheiro. Estou falando em questão de dignidade, tá? Porque é meu nome. Eu sofro por esse passado até hoje. Então, Kaká, que é o nome do meu amigo, Riquinho, eu gosto muito de você, você sabe disso. Te tenho como irmão, amo muito você, amo sua família. Mas enquanto eu não resolver isso, eu não vou aparecer aí, tá? Não por você, sempre vou te respeitar. Maurício, então, adoro Maurício, nossa senhora, sempre gostei do Maurício desde criança, né? Todo dia eu estive lá na marcenaria, né, dele, né? Eu falei, Maurício, lembra do pé de laranja lima? Lembro. Lembra do menino riquinho e da dona Helena? Lembro. É o Kaká e a mãe dele. Ele ficou me olhando assim, né? Olhando. Aí pegou, tá, fui embora. Aí quer dizer, eu não tenho problema com ninguém, com as pessoas. Eu não quero aqui criar inimizade. Eu não quero brigar com ninguém. Eu não quero arrumar problema com ninguém, tá? Eu só quero respeito à minha pessoa, porque eu tô pagando por isso. E meus filhos também. Então, galera, daqui a pouco eu tô de volta. Se eu não voltar hoje para falar em questão dos meus filhos, eu volto numa outra gravação, tá? E muito obrigado aí por estar acompanhando meu trabalho e meu projeto. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E muito obrigado pelo respeito, pelo carinho à minha pessoa. A paz e boa noite.